Aleluia. Levanta as tuas mãos e agradece ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai, por tua fidelidade. É como nós estamos louvando essa noite. Tu é fiel em todo o tempo, Pai. Tu é fiel independente da nossa fidelidade. Você é fiel. Aleluia. A prova disso é ter dado Jesus para nos salvar, nos resgatar do pecado, da morte, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, por causa da tua fidelidade. Eu te rendo graças por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que você tem uma instrução, uma palavra para nós. Eu declaro, Pai, minha mente cativa as tuas instruções e o teu Espírito falando através de mim, Senhor, para que possamos ser alcançados por sua palavra. Eu declaro, Senhor, liberdade da minha parte e declaro a liberdade da tua parte, Espírito Santo. É você que nos consola, é você que nos ensina. Tu é o mestre por excelência. Então eu sei que tu vai fazer através de mim coisas que precisamos e necessitamos, não que queremos. Em nome do Senhor Jesus. Você está bem essa noite? Dê um abraço no seu irmão na direita, na esquerda e diga: meu irmão, o Senhor é fiel. Diga: o Senhor é fiel. Obrigada, grupo de louvor. Mas menino, Judá está cada vez mais ungido, né, gente? Judá está botando para torar e Satanás está com ódio tão grande. Aleluia. Vocês estão bem essa noite? Então, Deus colocou um tema no coração do nosso pastor e eu vou lhe dizer, se ele falou é porque ele quer tocar a nossa vida exatamente nesse tema, amém, amados? O fluir de Deus nas finanças. Diga glória a Deus. Sabe, amados, a gente sabe que o maior pecado é amar o dinheiro. Amém? Ele não está mandando você odiar o dinheiro. Ele está dizendo que você não pode amar o dinheiro. Mas o dinheiro faz parte para os projetos de Deus através das nossas vidas aqui na terra. Graças a Deus, amados, que desde o princípio, Deus não é contra a finança, Deus não é contra o dinheiro, pelo contrário. Ele quer que os filhos estejam bem, vivam bem e comam o melhor dessa terra. Você pode dizer comigo: o melhor dessa terra é para mim que sou filho. Diga: eu posso comer o melhor dessa terra. Porque desde a criação do mundo, se você começar a estudar a palavra, você percebe coisas incríveis que ele fez no começo do mundo, quando ele fez os rios. Foram 4 rios, né? Pastor que gosta de pregar sobre isso. E é tremendo porque lá, amados, era ouro puro que existia naquele rio. Então eu acredito que Deus, ele quando olha para mim, olha para você, quando é o mesmo olhar que você tem para um filho. Qual o olhar que você tem para o seu filho? Vai ser a melhor faculdade, ou não é? Eu vou comprar a melhor roupa, está chegando o final do ano. Agora imagina Deus, a percepção dele sobre nós. Então a miséria, amados, não faz parte da vida do crente. Diga glória a Deus por isso. Amados, o fluir de Deus no financeiro não é sobre esforços humanos, é sobre dependência de Deus. Quanto mais você depende de Deus, quanto mais você é fiel a Deus, mas as finanças vêm atrás de você velozmente. Ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. E o melhor, ela corre atrás de mim, ela corre atrás de você. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Para você entender melhor, abra a sua Bíblia em João 15:5. Veja o que Jesus ele fala. Amém, amados? Então você precisa entender que o fluir de Deus no financeiro não é sobre esforços humanos, é sobre dependência dele. Por isso que João, em 15:5, ele diz, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí fica nessa parte: sem mim nada podes fazer. Amém, amados? Sem Deus até pode chegar alguns recursos, mas não há substância, não há sustentamento para isso. Você pode observar, uma pessoa que não tem Deus, ela não tem a sabedoria para usufruir e usar do dinheiro. Uma pessoa que não tem Deus, amados, você pode observar, a gente assiste alguns filmes, eu venho assistindo muito filme assim, eu estava assistindo até uns episódios aí, interessante, que como o dinheiro chega para aquelas pessoas que não têm nada, né? Se é aquela que trabalha, beleza, vai ser um dinheiro que vai sustentar por muitos anos. A maioria das pessoas que tem uma condição financeira bem, elas vieram realmente
embaixo mesmo, ela foi começando, crescendo, e pode observar que é uma substância grande que ela tem nas empresas, dependendo de onde ela veio, né? Mas se você observar, quando chegam os filhos, os netos, não é a mesma coisa, tem uma diferença grande, porque talvez eles não passaram o processo que precisavam passar, simplesmente eles já nasceram ricos. Mas a riqueza é diferente da prosperidade. Por isso que Jesus está dizendo, sem mim nada você pode fazer, nada você vai ter. A verdade é essa. Porque sem Ele, amados, não tem, sabe, segurança. Amém, glória a Deus por isso. Deus é a nossa fonte, não é o nosso recurso. Abra a sua Bíblia rapidinho para você entender o que eu quero dizer em Tiago 1,17. Veja o que é que ele diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto. Aí ele diz, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, amados, a nossa fonte é Ele. Por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Agora, imagina, amados, se nós temos Deus, Jesus, como a nossa videira, o que nós não podemos produzir por causa disso. Por isso que tem que estar nele, amados. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você é fiel a essa palavra, mais dinheiro chega nas suas mãos. Você crê nisso? Assim é com a minha vida. Eu estava dizendo para o meu marido, graças a Deus, eu fico observando a minha vida. Eu fui empresária desde muito pequena, desde muito nova. Eu tive condições de viajar, tive condições de fazer coisas que você nem imagina. Mas o meu trabalho não me deixava. Por quê? Porque eu vivia na labuta, eu vivia presa ali dentro, eu não tinha tempo para nada. Mas teve um momento que eu precisei largar tudo. E eu fiquei pensando no meu pensamento, meu Deus, como é que vai ser? Ele disse, não se preocupa como vai ser. Agora, de onde vai vir, nem se preocupa que também vai vir. Amadas, e eu sou suprida. E não é pelo caixa da igreja, porque a igreja tem uma boa administração, amém, amados? A igreja, ela tem um sistema do todo o Ministério Verbo da Vida. A gente não chega e diz, eu quero tanto, e vai pegando ali. Nós não temos essa liberdade. Existe a prebenda do pastor, existe aqui a diretoria. Marcos é uma delas que faz parte, né? Também tem eu, o pastor Bruno. Então, se você nos perguntar como é algo muito seguro. Então, amadas e amados, o que é que eu quero dizer com isso? Que a minha dependência não vem de homem nem de pessoas, é totalmente dele. E eu venho vivendo pela fé. E eu vou lhe dizer, e não é aquela fé, ai, como é que você está? Mas estou pela fé. Não, amados, eu vivo de fato pela fé. Porque todo dia existe uma providência divina sobre a minha vida. E não é a empresa que me dá mais, não é a minha labuta, não é o meu trabalho, é lícito trabalhar. É porque Deus não colocou no mundo homens e mulheres para serem vagabundos. Sabe o que é aquele vagabundo que vai acordar, dormir a hora que quer? Não é assim, amados. A vida não funciona assim. Desde o início, ele deu trabalho para o homem. Ele mandou cultivar a terra, ele mandou cuidar dos animais. Ele deu trabalho ao homem. Ele não deixou lá, olha, tu fica aqui, sabe, Adão, e tu não vai fazer nada, só vai namorar com Eva. Não, ele deu trabalho para Adão. Amém, amadas e amados? E eu percebo exatamente isso que Tiago está dizendo aqui, que toda boa dádiva, todo dom perfeito é de lá do alto, descendo o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Já lá em Salmos, se você ler em 24:1, ele diz assim, do Senhor é a terra e a plenitude do mundo, e tudo o que nele habitarem. Amados, dinheiro não é a sua fonte. Eu vou dizer mais uma vez, seu trabalho não é a sua fonte. Para de querer confiar nas pessoas, porque elas não são a sua fonte. Diga, Deus é a minha fonte. Graças a Deus. E o salmista entendeu isso. Ele disse, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habitam. Aí no 2 diz, pois ele afundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Então, amados, tudo é dele. E se é dele, me pertence, porque eu sou filha. Ou você chega na casa do seu pai. Amsterdã, ele é um pouco tímido, eu acho ele tímido. Ele está lá em casa, mas eu acho ele tímido. Ele me pede muito para fazer as coisas. Não sei se foi a forma que eu criei ele, mas eu vou lhe dizer. Eu mesma, se eu chegar na casa da própria mãe de Emiliano, eu vou lá, saio mexendo e tudo. Eu tenho essa liberdade. Por quê? Porque eu sou casada com a filha da dona da casa. Amém? Então você tem liberdade. O que é que tu está precisando?
Ei, vai lá na casa de papai e pega. O problema é que você está se segurando, colocando o seu pensamento, a sua confiança em pessoas. Não importa o que você está vivendo, você vai viver até hoje, porque daqui por diante, essas portas se abrir, coisas vão mudar na sua vida, porque você tem acesso à casa do dono de tudo. Eu estou falando dono de tudo. Veja que o salmista, ele não tinha o mesmo entendimento que nós, mas ele diz, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, amados, tudo o que ele fez, diga, foi para mim, não foi para o pedófilo, não foi para o assassino, não foi para mim e para você. Mas por que pessoas estão usufruindo do que é meu e do que é seu? Você já parou para perguntar isso a você mesmo? Sabe, amados, o que é que a gente precisa também? Ter contentamento. Para quê mais? É para atrair o fluir das bênçãos de Deus. Murmurando, reclamando, a gente não vai em canto nenhum. Se a gente começa nessa cantiga, o negócio está ficando de mal a pior, vai ficar de mal a pior, amados. Mas se você começa, independente de como estar no lado direito, independente de como estar no lado esquerdo, aqui na minha loja vai fluir e vai funcionar. Pode não dar para o ímpio, mas para mim existe uma promessa, eu me agarro nessa promessa. E já acordo agradecido, amados, sabe? É quando eu falo sobre o contentamento, abra lá em 1 Timóteo, só para você entender. 1 Timóteo 6,6 diz, é claro que a religião é uma fonte de muitas riquezas, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm. Esse contentamento não é aquele conformamento, não sei se você está me entendendo, viver conformado. Tá bom essa casinha, tá bom esse carrinho. Não, amados, isso não é esse contentamento que eu quero trazer. Amém? Porque você não precisa, amados, sabe? A Bíblia diz que a gente não precisa se amoldar a esse mundo. Pelo contrário, no céu, amados, eu vou lhe dizer, tem coisas que você já pensou em ter e ainda não possui, mas se você for lá, levantar a mão, o pastor mesmo já ensinou muito isso, levanta e pega, ela tem todo o suprimento. Então você não precisa estar conformado, mas agradecido. É diferente. Quando você acorda de manhã já agradecendo a Deus, obrigada, Pai, pela oportunidade. Muitos não podem acordar, mas eu estou me acordando. E o fluir de Deus vai vir sobre a minha vida. Existe algo do Senhor novo para mim. Não aconteceu ontem, mas vai acontecer hoje, porque um dia é melhor do que o outro. Então, amados, o contentamento atrai o fluir. Vá lá em Filipenses 4,11, veja o que Paulo diz. Ele diz, eu acho interessante isso aqui, e muitas pessoas só usam o versículo 13 desse capítulo 4. Mas vá para o 4,11, ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda ou qualquer circunstância. Aí ele continua no 12, sei o que é passar necessidade, sei que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente. Ele não está falando que aprendeu a viver conformado, mas contente. Você já viu aquela pessoa que está com dinheiro, o menino do céu. Ele é o que mais pula na igreja. Quando chega o carro novo, já bota a chave aqui pendurada. Olha as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, amados, é muito mais do que uma chave de um carro. Diga para o seu irmão, é acesso. Você precisa se ligar no acesso. A maior bênção de Deus, amados, é você aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, a maior bênção que tem nessa terra, diga, sou eu. As coisas, amados, elas vêm como manifestações de obediência à palavra. A Bíblia diz que para os fiéis, ele vai adquirir riqueza e honra. Então, amados, a riqueza tem que correr atrás de você. Você está me entendendo essa noite? Mas você precisa não ficar conformado, mas sempre contente. Hoje talvez não está como eu estava, mas uma coisa eu tenho convicção. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente, muito além daquilo que eu peço ou daquilo que eu penso. Segundo o poder que opera em mim. Qual é o poder? Eu vou falar e as coisas vão se manifestar. Aleluia. Se ele pega uma terra sem forma e vazia e transforma no que transformou, o que ele não pode transformar, no mínimo, o mínimo que você tem aí no bolso. Agora o que é que você precisa? Se contentar. Ser alguém agradecido. Ser alguém feliz.
Porque a alegria não pode ser porque você está com dinheiro no bolso. A sua alegria não é porque suas contas estão em dia. Não, amados, faça como eu. Eu sou alegre, como Paulo está dizendo, independente. Eu já vivi por tantas coisas que eu vou lhe dizer, amados, sou a mulher mais feliz dessa terra. Eu tenho o Senhor, eu tenho vida eterna. Ei, a minha alegria não é coisas. Diga de novo para você mesmo. A minha alegria não são coisas, não são pessoas. Amém? Por quê? Porque Ele é a sua fonte, amados. Você sabe que é uma fonte? É algo que jorra ali, ó, sem parar. Tem provisão nos céus. O problema é que a gente está procurando as coisas da terra. E você não é da terra, você é do céu. O problema é esse. Aí ele diz, sei o que é passar necessidade. Então, para mim, o que eu estou comendo hoje eu só tenho que agradecer. Mas ele não está mandando se conformar, ele está mandando você se contentar. Aí ele diz, sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aí ele diz, aprendi um segredo de viver contente em toda ou qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Aí ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Em outras palavras, a minha alegria não é o que eu estou passando, é Ele em mim. E eu e Deus é diferente, faz muita diferença nessa terra. Maísa, eu não tenho um centavo, tá tudo, meu Deus, eu olho para o meu Pix. Amadas, começa a trazer existência. Já aconteceu comigo de não ter nada na minha conta. E eu, por fé, eu digo, vou dar uma oferta. E eu passei o Pix. E quando eu olhei, tinha dinheiro na conta e o Pix foi ofertado. Você precisa começar a dar uns passos de fé. Amém? E entender. Quem vive reclamando bloqueia o fluxo. E quem é grato atrai provisão. Você já viu aquelas pessoas gratas? Ela atrai. É ou não é? Eu estava vendo mesmo, Clara, quando casou com o pastor Bruno. Eu lembro que a gente sofreu uma humilhação antes, né? Tinha um amigo deles, no caso de Clara e da família dela, que olhou para o pastor Bruno, menina ali doeu em mim. E eu defendi na hora, porque eu defendo meus filhos, eu sou como leoa. Eu não concordo, porque eu sei de quem é a provisão para ele. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja, é o Senhor. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida, na vida dele. Eu sei o que é que Ele rejeitou de trabalho, de propostas, para viver o propósito de Deus. Então, amados, Deus não ia o abandonar. E Deus provê até a data de hoje. Na verdade, até Jesus voltar. Sempre haverá uma provisão. Deus levanta do norte, Deus levanta do sul, mas não falta nada. E os humilhados são exaltados. Se você está sendo humilhado, se prepara, porque esse é o mês da exaltação. Você está ouvindo sobre fé nas finanças, pois esse é o mês da exaltação. Contas pagas antes dos vencimentos. Você não vai passar vergonha. Haverá uma provisão. Puxa a provisão dos céus. Diga, dinheiro vem agora aqui nas minhas mãos. E suprir, amados. O problema é que nós somos tímidos. Nós precisamos declarar o que nós queremos. Eu estava vendo aqui esse livro, que daqui a pouco você compra, Obediência nas Finanças. Veja o que é que Kennedy Hagin diz aqui. Diz aqui, pessoas falham mais na fé referente à área financeira do que em qualquer outra. O motivo para isso é que elas estão tentando exercer fé nas finanças, mas não plantam semente alguma. Amado, se tu não planta nada, planta pelo menos o que tu tem, a voz. Começa a trazer existência. O problema é que você quer as coisas, mas eu vou lhe dizer, primeiro é dar e depois recebe. Quanto mais você dá para o Senhor, mas Ele te honra. E nós estávamos lá em Caruaru, em uma viagem que eu fui ministrar, não sei se o pastor Bruno também foi, e eu lembro que eu estava na companhia da família de Clara, aí chegou um que eu chamo ele de Gargamel, ele olhou e disse assim, vem cá, e esse menino tem como sustentar a Clara? Ele vai levar essa menina para Maceió? Eu digo, ele vai ter apartamento, vai ter carro, vai ter provisão. Ah, meu irmão, você não sabe, esse homem é milionário. Quem passa fome é os filhos do diabo, ele é filho de Deus.
E amadas e amados, eu vou lhe dizer, peça pastor Bruno, deixa eu conhecer a tua casa. Amados, aonde você anda é um milagre de Deus sobre a vida dele. Nem rico mora onde ele mora, nem rico vive como ele vive, porque não é o salário, amados. Não é. Não é, é a fidelidade do coração dele, as sementes que ele plantou a vida dele, eu plantei a minha vida, pastor Ameliano plantou e muitos plantaram a sua vida. Então você acha que Deus vai abandonar? Não abandona, existe colheita para os fiéis, e esse é o mês sobrenatural. Eu desafio demônios e Satanás, se não vai acontecer na igreja de Canaã, vai acontecer, meu filho, vai ser um improvável. Você vai olhar para as contas e vai dizer, meu Deus, só poderia ser o Senhor. Aí você vai dizer o contrário, obrigada, Senhor, porque só você pode resolver essa questão. Porque Ele é a tua provisão, já disse isso, Ele não é o seu recurso, Ele é a sua provisão, amados. Recurso você trabalha e tem. A Bíblia diz que o preguiçoso tudo almeja, nada tem, mas uma alma diligente, ela se farta. Se você é diligente, agora o perigo é esse. Que às vezes você entra numa tal de uma diligência tão grande que esquece de ser fiel ao Senhor. Em que, Maísa? Nos cultos? Em que, Maísa? No trabalho da igreja? Em que, Maísa? Nos dízimos, nas ofertas? Aí é como quem de Reg disse, quer colher o que não plantou, e você não tem como colher o que não plantou. Amém? Você é fiel com Deus e Ele é fiel independente. Mas tem áreas das nossas vidas que a gente precisa romper, e esse é o mês que nós vamos romper com esse tema. Amém? Quem vive reclamando, diga, bloqueia o fluxo. Diga, deixe andar o negócio, meu filho. Deixa as coisas virem sobre você. Para de murmurar. Tem gente que fica, é assim mesmo é um demônio, amados, que quer destruir a tua vida. Porque quanto mais você reclama, mais as coisas ruins vêm para você. Já viu aquelas pessoas que ficam o tempo todo murmurando perto de você? Eu mesmo não aguento, eu não fico. Ah, porque o negócio está ruim para tu, porque para mim eu não sei. Ah, tu não sabe não o que é que está acontecendo no país? Eu digo, não, porque para mim não está acontecendo nada. Porque se você perguntar para os filhos de Deus, os que estão lá, dizimando e ofertando, não pode estar sobrando aquele dinheiro, mas eu vou lhe dizer, pelo menos está como os passarinhos, as canelinhas finas e os buchos tudo cheios, porque eu nunca vi um passarinho passar fome. É ou não é? Tudo cheinho, os papinhos dos passarinhos. Você não vê nenhum reclamando. Vê assoviando, porque pelo menos eu moro ali numa mata, menino de manhã, tanta cantaralada dos passarinhos, que eu digo, eles estão me lembrando, eu preciso me acordar assim. No lugar de reclamar, eu preciso me acordar assim. Porque um coração grato, ele atrai provisão. Ele atrai, amados. E fidelidade também. Amém? Fidelidade no pouco, libera muito. Diga para os seus irmãos, ei, o problema é que você quer dar muito, mas dê o que você tem, pelo menos um pouquinho. Aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Por quê? Porque não era o que ela tinha, a fidelidade que ela tinha com o Senhor. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós fazemos por fidelidade. Ele é fiel a você e você é fiel a Ele. Eu não sei como é que um crente, ele é infiel nos dízimos. E eu não sei que garantia uma pessoa dessa tem que não é fiel nos dízimos. Porque todo dia acontece um milagre na minha vida. Porque tu não estava aqui, Judá, nunca mais vi tu nos cultos. O que é que está acontecendo? As coisas estão acontecendo pela fidelidade do seu coração. Se liga aí, viu? Mas eu estava, Judá, esses dias, e foi tão engraçado, que eu estava em casa e recebi uma mensagem. Eu contei isso nos dízimos e ofertas, mas eu vou continuar aqui, porque eu estou falando sobre fidelidade. E eu lembro que eu estava passei 20 dias, quase 20 dias de cama. Eu tive primeiro foi uma virose, quando eu viajei, e eu não reposo, peguei chuva e fui ministrar, e eu aprontei um bocado de coisa, quebrei um monte de princípio, e fiquei com o início de pneumonia, e não dei repouso, e foi piorando cada vez mais aquele quadro. Aí eu tive que parar mesmo, e eu fiquei em casa. E eu recebi uma mensagem, eu não sei como a minha cabeça estava, eu estava até esquecendo umas coisas, não sabia nem o que eu falava. Estava meio assim, grogue, não sei se eram os remédios. Aí eu só sei que eu recebi uma mensagem que dizia assim, mãe, esse número, a partir de agora, eu vou ficar falando nele, porque o outro eu vou deixar só para o trabalho. E eu adicionei aquele número. Estava a foto do meu filho, ele falando como meu filho, eu adicionei aquela foto e botei Amsterdã, o outro botei trabalho e esse pessoal.
Aí demorou, depois de muito tempo, Judá, e apareceu outra mensagem, era 1 hora da tarde, depois de quase 4 horas, 3 horas, eu não me lembro. A senhora está ocupada? Eu digo, meu Deus, era ele idêntico falando. E eu disse, não, o que foi? Ele disse, eu estou precisando de um negócio teu. Eu digo, diga, meu filho, o que você quer. Ô mãe, é porque assim, estourou, né, o limite do meu Pix, e eu estava precisando passar um Pix aqui para um fornecedor, e eu estou agoniado. Agora deu CPF do fornecedor, deu nome, deu tudo direitinho. Mas era tão perfeita a mensagem, que eu tenho o costume de a gente fazer isso de vez em quando, eu peço a ele, ele me pede, e a gente vai trocando as ajudas, né? Família é para isso, amém, amados? E eu nunca passou pela minha cabeça. Então, quando eu tentei fazer a transferência, não conseguia. E eu fiquei aperreada porque já era 3 e pouca da tarde e a pessoa dizia, não vai dar tempo, tem que ser, tente nesse outro. E me deu várias contas para fazer essa transferência. E você sabe que nenhuma deu certo? Diga graças a Deus. Você vai entender por quê. E eu fiquei mais agoniada porque não dava certo, porque eu queria suprir uma necessidade. Por isso que eu digo, se eu, mãe, falha, me aperriei para suprir uma necessidade do filho, imagina como Deus não fica quando você está lá. Ô pai, obrigada, eu sei que você pode me ajudar. Se eu estou ocupado, pode me ajudar, imagina como Deus não deve ficar. E eu só sei, amados, que eu fiquei aperreada. E eu dizia para ele, aí, Deus é tão lindo que eu fui para o número, foi tanta coisa, eu aperreada porque a pressão veio, eu não conseguia passar. Aí foi quando eu mandei para o outro número que ele disse que não falasse mais. E eu falei desse número. Aí ele disse, não estou entendendo nada. Eu digo, vou ligar para ele. Aí liguei para ele. Ele disse, mãe, eu não estou precisando de dinheiro não, isso é fraude. Sabe o que é que me lembrou na hora? O que uma fidelidade com Deus nos diz, minha oferta não faz. Outra coisa não te faz. Amados, eu vou lhe dizer, a fidelidade, num pouco, te leva no muito. Veja que Lucas 6,10, ele diz, quem é fiel num pouco, também é fiel. E você pensa que Deus não observa? Ele observa a nossa fidelidade. Quando você olha e diz, Deus me entende, Ele entende. Ele entende que você tem realmente, porque sabe o que é amor ao dinheiro? É aquele que você, acima de tudo, você ainda quebra princípio. Mata por ele. Já viu? Teve uma pessoa que estava contando que o camarada ofereceu 600 conto e ele tirou a vida do outro. Por 600, um matador de profissional. 600 reais. Mas se você... O pior foi Judas. Foi algumas moedas de ouro. Entregou a Jesus. Você sabe que dinheiro sempre foi um mal, mas para quem tem ele como Senhor. Mas quando você é o Senhor dele, ele não faz diferença na tua vida. Ele te leva e te ajuda a fazer os projetos de Deus aqui na terra. Por isso que quando você chega naquela salva, pode ter certeza, quando você bota na salva, ela está salvando a sua vida de miséria. Ela está salvando a sua vida, amados. Por isso que eu lhe digo, se tem um conselho que eu vou lhe dar, e eu estou dando, porque eu sei o que eu estou te dizendo. Existe muita infidelidade nessa área. E eu vou lhe dizer, você não está tão seguro nessa área. E eu já perdi celular, e eu lembrei de algo. Foi exatamente o que eu digo para o diabo. Sempre que eu perco alguma coisa. Uma vez eu estava no shopping, fui levar a Mama Jane lá em Campina Grande. Aí fui para o banheiro, eu tinha emprestado meu celular para as meninas mexerem no dia do evento aqui com Mama Jane. Isso era no Farol ainda. E desbloqueei meu telefone, deixei livre. E elas filmaram. Aí daqui a pouco eu botei o telefone no bolso, viajei no outro dia para Campina Grande com ele desbloqueado. Fui ao banheiro do shopping, coloquei assim em cima, era um iPhone moderníssimo. Era o de primeira. Qual é a primeira hoje? É 16? Ou é 17 já? Vai chegar onde? Pelo amor de Deus, né? Então, vamos dizer que foi um 17, eu tinha acabado de comprar, novinho, as meninas gostavam de tirar foto. Por quê? Porque a câmera era boa, tudo era boa. Aí daqui a pouco eu saio do banheiro, vou até o Emiliano e o telefone dele toca. Aí estava lá, e quando ele olhou, eu disse, menininha. Por isso que eu sou novinha, ele me chama de menininha. Aí ele, menininha, hoje tu está ligando para mim. Eu digo, eita, esqueci no banheiro. Aí ele olhou para mim e disse, e tu fala assim? Eu digo, porque o diabo não pode tirar nada que é meu. E eu nessa tranquilidade. Aí a moça disse, não, é porque eu achei o celular, estava em cima aqui do mármore, no sanitário, estou na porta do banheiro para entregar. Mas sabe, eu sempre digo essa mesma coisa. Eu perdi, está em algum lugar guardado, mas eu vou encontrar, porque o diabo não pode tirar nada que é meu. Eu tenho essa consciência, amados. Sabe que Deus, Ele não vai deixar. E o diabo não vai ter autoridade.
Porque o diabo, ele já perdeu a autoridade sobre a sua vida. Você sabe disso, né? A única luta que você tem que lutar é com você mesmo, que é o seu lado humano, que quer fazer as coisas erradas. Mas o diabo não tem mais como, amado, você precisar lutar com ele, porque ele já é um perdedor. Mas nessa área, ele é mais do que perdedor na minha vida. E eu tinha guardado esse dinheiro, eu tinha viajado, eu estava sem poder me levantar, e eu tinha passado para ele. Eu digo, amor, ganhei essa oferta quando eu ministrei. Amor, leva esse dinheiro aí. Aí ministrei no Rema, e os alunos deram uma oferta. Eu digo, amor, está aqui meus dízimos. E fui juntando no envelope. Aí, para encurtar a história, ele pegou, guardou ali, não trazia de volta. Mas sabe, amados, o diabo sabe que aquele dinheiro eu reservei e coloquei como primícia. E ele sabe que não pode tocar. Por isso que muitos podem ter acontecido e ter perdido. Não estou dizendo que talvez não seja a fidelidade, mas talvez seja o que você ainda não confessa. Começa a confessar. Se você é fiel nos dízimos e nas ofertas, o diabo não tem como mexer na sua finança. Não tem como mexer na sua casa. Não tem como mexer em objeto nenhum. Aí você vai fazer como Jesus. Eu dou, mas tirar de mim, ele não tira nada. Amém? Glória a Deus. Então eu creio que Deus observa a fidelidade do nosso coração. Amém? E o pouco da nossa generosidade, ela vira muito. Amém? Então semear é um princípio do reino. Abra aí em Gálatas 6:7. O que é que ela diz? Vocês lembram? Tudo que o homem semear, isto também colherá. Não vos enganeis. Tem muita gente enganada, amados. Acha que vai colher o que não plantou. Você vai colher o suor do seu trabalho, porque a Bíblia diz que o homem que trabalha, ele é digno do seu salário. Mas você quer viver a abundância? Não se engane. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Já em 2 Coríntios 9:6 diz, quem semeia pouco, pouco também colherá. A velocidade que você pensa nessa área é a velocidade que você vai semear, amados. Se você observar uma pessoa que está lá, ela planta canavial, né, para extrair açúcar, o próprio álcool, o próprio combustível daquilo ali. Quando ele planta, ele já vem daquela plantação, porque ele tem consciência e ele crê que aquilo ali vai dar exatamente como ele plantou. Essa convicção que você tem. Abra aí, por favor, em 2 Coríntios 9:6. Veja o que é que ele diz. 2 Coríntios 9:6. Ele diz, isto afirma, é uma afirmação. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Semente não é perda, é investimento. Quanto mais você investe, mais você vê coisas acontecendo sobre a sua vida. Sabe, amados, eu sou tão fiel ao Senhor. E tudo que vem sobre a minha vida é só a fidelidade dele. É incrível como eu usufruo. E não são pessoas. A minha fonte não é pessoas. Não é o meu marido. Minha fonte não é você. Vocês até me presenteiam com algumas coisas. Mas sabe aquelas coisas profundas no meu coração que eu só faço pensar, acontece? Eu estava essa semana dizendo, eu quero ir para o resort. Ai, que eu preciso de um resort. É porque eu estou naquela vibe, né? Eu agora estou com muito quilo perdido. Eu estou me tratando, me cuidando. Então, eu estou com muito mais desejo de estar com o seu pastor do que bem antes, por causa da menopausa. Você entende o que eu quero falar? E eu estava dizendo, eu preciso, meu Deus. Eu preciso. Eu passei esse tempo todo. Eu venho viajando, eu venho trabalhando. Eu dei aula no Rema. Meu Deus, eu quero o meu marido só para mim alguns dias. E não sei se a Amsterdã e Carol lembram, mas eu venho dizendo, até o próprio Bruno. Eu dizia, eu quero um resort. As meninas que andam comigo, acho que ouviu falar, né? Eu quero ir para um resort. Mas sabe que esse ano, porque o problema é esse, é quebra de princípios, né? Eu tenho algumas contas para sanar até maio. Então eu já me preparo o tempo todo até pagar aquela conta, amadas e amados, porque eu preciso deixar o meu nome limpo diante do Senhor e dos homens. Se eu der a minha palavra, aquela pessoa vai ter que receber o que eu disse que ia pagar. Independente da minha condição financeira. O que é que eu preciso? Me preparar para isso. Então, nós estamos passando mais de 2 anos
ou muito mais, né, amor? Alguns anos, 2 anos, sem, assim, usufruir muito de viagens que a gente vai ter que arcar. Por exemplo, eu demorei a trocar o óculos, eu fico evitando gastos para que eu não quebre aquele princípio, não sei se você me entende. E quando eu chego para pagar o meu compromisso, eu estou com dinheiro. Então, eu faço uma boa administração financeira para que eu não venha passar necessidade. Então, eu estava desejando, eu só desejei. E sabe o que aconteceu? Eu estava depois da reunião, e o Lobinho querendo umas milhas que eu tinha no meu cartão. Aí eu disse, ô Lobinho, e essas milhas aqui do Azul? Ele disse, olha, porque mudou muito o sistema e tal, mas você pode usufruir de outra forma. Eu digo, qual a forma? Se uma viagem, por exemplo, eu digo, uau, uma viagem? Uhul! Aí lá fui eu catar. Quando eu cheguei lá no grupo, aí tinha lá, Cabo de Santo Agostinho. Um resort, all inclusive. Você entendeu? Tudo lá. Eu vou chegar, vou comer de manhã, de tarde, de noite. Eita, amor. Ainda peguei o quarto de luxo, diga, debochada. Agora diga para o seu irmão, ela não pagou nenhum centavo. Aí liguei para Manuel de Denise, achei o hotel, digo, Manuel, me ajeita aqui. Ele disse, oxe, mas ainda não é assim não, minha pastora, ainda tem coisa melhor para tu. Tu vai fazer um cadastro não sei aonde, tu ainda vai ter não sei quanto desconto. Ainda tive desconto. Aí peguei os pontos, paguei, e a gente vai estar no dia 24 até o dia 27. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica para você. Você precisa ser fiel a esse Deus. Porque, diga para o seu irmão, esse é o mês de coisas acontecer sobrenaturalmente. Agora semeei minha vida, semeio a minha vida todos os dias. E não me agarro a nada. A gente na construção lá do farol, a gente foi o nosso carro. Eu lembro na época o carro novo. Ele chegou para mim no domingo de manhã, como que estava com cócega. Por isso, amados, que a gente tem que ter cuidado. É Deus falando e você achando que é cócega no ouvido. Mas não é não, é Ele dizendo a você e as instruções. Siga as minhas instruções, como aquela viúva seguiu as minhas instruções. E a Bíblia diz que jorrou azeite, e amados, até não ter mais vasilha. Foi ou não foi? Por causa de uma instrução. E ele chegou para mim e disse, amor, nós estamos em construção aqui da igreja e Deus mandou dar o carro. Aí ele pensando que eu ia dizer, não faça isso. Eu disse, por que tu ainda não deu? Talvez seja muito para você um carro, mas é só uma semente. Diga, é só uma semente. E não importa o tamanho dela, você vai colher. Porque se uma semente do grão de mostarda, ele dá um exemplo como uma semente que é uma das menores. Imagina um carro, amados. E eu vou lhe dizer, ainda tem colheita desse carro. E ainda vai vir, amados. Sabe, amados, é engraçado que quando eu percebo as colheitas sobre a minha vida, eu nem penso em coisas materiais, mas a minha própria vida, que é uma semente viva para o reino. Aonde eu não me preocupo, o que é que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão achando, mas pelo contrário, eu tento viver íntegra, eu tento não quebrar princípio da palavra, eu tento ser uma mulher de respeito, uma mulher de qualidade para o Senhor. Isso é uma semente poderosa para o Senhor. Amém? Toda semente tem um tempo de colheita. Diga para o seu irmão, não se aperreia. Não se angustia. Fica tem gente angustiado, já viu? Não fica angustiado, não. Tem um tempo para colheita. Aleluia. Glória a Deus. O fluir vem com descanso, não com ansiedade. Abra lá em Mateus 6,31. Veja o que é que ele diz. Por isso que Jesus, naquele momento, eu estava olhando aquela história de Jesus no barco. É tão interessante. Ele estava no barco, e a Bíblia diz que ele estava onde? Num travesseiro. Você acha que tinha travesseiro no barco? Jesus disse, eu vou trabalhar muito, vou levar meu travesseiro que eu vou descansar. Sabe o que você está precisando? Diga para sua irmã, descansar. E lembra que as pessoas não são as pessoas que é a sua fonte. Não é o seu choro. Porque eu vou lhe dizer, se eu soubesse que ficar acordada a noite toda, eu descobri uma coisa, melhor do que comer é dormir. Porque eu achava, assim, sabe qual era o problema? Eu estava comendo tanto, que quando eu ia dormir, a comida ficava voltando, eu não conseguia dormir. Aí agora eu estou comendo pouco, santo, estou dormindo tanto, santo.
Porque eu estou doida para pedir uma oração para o meu marido. Amor, cuidador aqui que eu estou dormindo demais. É sério, gente. Eu, às vezes, dá 8 horas, eu digo, vou me levantar. Porque, assim, eu estou com uma secura muito grande para a academia, né? Só que eu te passei esses 20 dias sem ir. Oxe, peguei o embalo. Menino, para acordar. E tem uma pessoa hoje que estava numa festa e disse assim, meu Deus, ela não vai comer nada. Olha um bolo, olha pizza. Não tenho mais vontade de comer isso. Ah, perdeu a alegria. Não sabe ela que agora é que eu sou alegre. Estou dormindo, não me aperrei com mais nada. Aí eu fico observando Jesus, né? Se eu penso comigo, se pagasse as contas, passasse a noite toda acordada, tentando resolver e resolvesse, eu fazia plantão, amados. Mas não resolve. Sabe o que você precisa do seu irmão? Fazer como Jesus diga, dormir. Faça como ele, em meio a uma tempestade. A água voltando para lá, voltando para cá. Eu acredito que se ele estava na proa, a água vinha e molhou ele, mas ele estava dormindo. Preocupado com os discípulos tudo aperreado. Aí ele olha para os discípulos, só o povo de pequena fé, o povo tímido. Em outras palavras, faça o que eu vou fazer, abra a boca que as coisas vão funcionar. Você tem que deixar de ser tímido, você tem que falar mais. O que é que você quer? Quem quer ir para os Estados Unidos esse ano? Quem quer ir para o resort? Qual a viagem que você quer? Tenha crédito, amados, para isso. Aí fica botando tudo como primícia. A minha vida pessoal. Eu estava olhando uma menina dizendo para mim, eu não vou fazer mais um rema, 16 anos. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Por quê? Porque eu estou muito cansada. Por quê? Porque também eu estudo. Então, eu quero trabalhar. E eu arrumei meu emprego. E agora eu estou na escola. E eu perguntei para ela, e o Senhor está onde nesse meio todinho aí? Dessa tempestade. Porque, naturalmente, você não consegue abrir mão de nada da sua vida. E eu vou te falar que você não é natural, você é espiritual. Você precisa mais se alimentar espiritualmente do que naturalmente. Bem mais. Jesus sabia disso. Ele veio com essa convicção no coração dele. Por isso que ele buscava o Senhor. A Bíblia diz que todos os dias ele ia na sinagoga, ele ia congregar, ele ia ler a Bíblia, ele ia ler a palavra. E foi lá que ele descobriu quem ele era. Sabe, amado, você precisa descobrir quem você é. E o fluir vem com descanso. Diga, vem com descanso. Não com ansiedade. Por isso que Mateus 6,31 ele diz, portanto, não se preocupe de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com roupa. E observe que tudo isso você não ganha, você paga para ter. Para você ver como é importante uma boa administração financeira. Para você não precisar viver preocupado. E ainda que não venha, não se preocupa, porque Deus vai mandar do norte, manda do sul, aparece de todo jeito. Eu fiz em 2025 3 viagens para os Estados Unidos. Sabe quantas passagens eu paguei? Diga para sua irmã, nenhuma. E ninguém pagou para mim. Sabe quem pagou para mim? A Azul. Estou tudo com inveja. Sabe quem é a Azul? A companhia de avião. Ela mandou um cartão para mim. Aí eu boto minhas irmãs lá dos Estados Unidos, todo mundo para comprar. E pum, ela foi com minha cara. Todo ano eu tenho 2 viagens para os Estados Unidos grátis. Ida e volta. Agora por quê? Confissão. Eu não fui tímida, eu falei. Quando eu tirei meu passaporte, eu olhei e disse, vai ser como um ande bem. Eu vou para lá quando eu quiser. Entendeu? Meu passaporte ande bem é aqueles passos que você anda no ônibus para lá e para cá e não paga nada. E eu nem esperei, bem legal, né? Eu nem esperei ficar velha para ter bem legal. Eu vou e volto. Faço o translado a hora que eu quero. Confissão, amados. Confissão. O que é que você está confessando? Você está descansando? Ou você está se preocupando, como o Mateus está falando aqui? Portanto, não se preocupe de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com roupa. Aí no 32 ele diz, não seja como os pagãos, como os que não são crentes, que não têm a provisão que você tem, é isso que ele está dizendo. Pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Então diga, o Senhor sabendo da minha necessidade, ninguém precisa mais saber. O Senhor sabe da sua necessidade. E eu declaro sendo suprida sobrenaturalmente por esses dias. Ei, eu quero lançar fé sobre o seu coração, mas também na sua confissão. Aí no 33 ele diz, coloquem, pois, em primeiro lugar. Mas sabe que a gente está invertendo? A gente bota a nossa faculdade, a gente coloca nossos... Não estou dizendo que não é lícito, você tem que fazer sim.
Eu mesmo é que não faço. Tem gente que olha para mim e faz, por que tu não faz faculdade? Eu digo, vem cá, tu saiu da obra, quer que eu saia também? Aí me poupe. Tem que ter alguém, amados, como os 12 discípulos, para cuidar da igreja. Tem que ter. Mas tem que ter o equilíbrio disso. O problema é que a gente está colocando as coisas e não Deus em primeiro lugar. Quantas vezes, o que você não fez durante segunda a domingo? Quantas coisas você não deve ter feito? Muitas coisas. Mas sabe quantos cultos você tem? Diga para o seu irmão, 3 cultos na semana. E não está a mesma coisa, mas vai ficar. Você vai entender que quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, é incrível. Quando eu trabalhava, não viajava para canto nenhum. Hoje eu vou e volto. Não, ande bem, é? Bem legal. Vou e volto. Hã? Foi legal. Aí disse, esse ano eu quero mais não, eu quero um carro importado. Ganhei um carro importado. Está com inveja? Pois esse é o ano, amados. Esse é o ano de grandes milagres. Você não crê nisso, não? Esse é o ano do sobrenatural. Esse é o ano. Esse é o ano dos favorecidos. Meu Deus do céu. Mamãe Jane estava uma vez dizendo que chegava em casa, o portão dela não abria. E o Bande dizia para ela, desça e abre o portão, Jane. A bichinha, ela descia e disse, eu confesso em nome de Jesus, que tem um motorzinho para esse portão. E apertava. Fui morar aqui, um portão pesado que parecia aqueles de cadeia, bicho pesado da benção. Aí meu galego faz, abalia amor, aí lembrei. Se funcionou com mamãe, funciona comigo. Aí eu primeiro fazia pipi, aí ringia com os dentes, fazendo que era motor, estava carregando o portão. Aí fechava, aí entrava no carro, e mudida do coração, mas grata. E só confessando o que ia acontecer. Quando foi uma tarde, só bastou uma tarde. Não estava nem pensando nisso. Quando eu entrei, o portão já estava aberto. Quem é que estava no chão? O galo, o motor, botando o motor no meu portão. O galo, minha gente. Sabe quem é galo? Esse homem aí de Deus. Aplaude ele, por favor. Aí, olha, cheio de dote. Devia abrir uma empresa de motor. Ele sentadinho. Não deu não, amado. Deu um dia, eu estava com controle. Do jeito que eu estava. Tem o portão abrindo e fechando. Eita delícia. Ei, Deus vai usar aquela pessoa que você nem imagina. E quando eu digo isso, não é pela condição, porque eu nunca imaginei que ele sabia mexer em motor de portão. Quem crê que esse é o ano do improvável? Esse é o ano que Deus vai fazer muito dego em você. Coloca, pois, em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo no 33. Coloca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra, viva essa palavra, amados. E Ele dará a vocês todas essas coisas. O que são essas coisas? O que é que você está pensando? O que é que você está querendo? Porque o salmista no 37:5 diz, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Aí ele diz, confia nele de todo o teu coração e Ele fará o que for necessário. Diga para a sua irmã, pare de ser ansioso. A ansiedade vai travar o poder de Deus sobre a sua vida. Ei, a ansiedade vai travar coisas inesperadas. Esse é o ano do inesperado. Aleluia. Diga, você pode confessar comigo, Deus é a minha fonte inesgotável. Aí diga, eu vivo contentamente e sou fiel e confio no meu Senhor. Dá glória a Deus e aleluia aí. É engraçado que o salmista, eu gosto dele, amado, porque tem uma pessoa que mais confiava em Deus e não tinha o Espírito, era ele. Aí Davi diz no Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu já ministrei sobre isso. Ele dizia isso com convicção, por quê? Porque ele era pastor de ovelha. Se ele naturalmente, ele pegava aquelas ovelhas, não deixava nada atingir aquelas ovelhas, ele imaginou, e o meu pastor, o que não pode fazer comigo? Ei, amados, eu não sei o que é que está te faltando, o Senhor é o teu pastor, e nada, você sabe o que é nada? Diga nada vai me faltar. Aleluia.
Não quebra os princípios da honra. Honra o Senhor. Ele diz em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o que é tudo? É tudo. É tudo. Ele não está dizendo me dê 90%, ele está dizendo me dê 10%. Ei, eu lanço um desafio a você que nunca dizimou aqui nesse lugar. E que está com os dízimos atrasados. Eu lanço um desafio para você. Você sabe qual foi o pior tempo do rema? Foi quando a gente estava tentando devolver o dízimo e não conseguia, porque a demanda era demais. Eu disse para o pastor Bruno, deixa as demandas e seja fiel, vamos ser fiel ao Senhor. Sabe o que está acontecendo? Diga para o seu irmão, a fidelidade está fluindo. Aleluia. É melhor você dever ao homem do que a Deus. Porque a honra leva a gente em lugares que nem você imagina, porque você honra o Senhor. E Ele não está mandando você honrar vindo para a igreja. Não, isso aí é uma obrigação sua, porque você precisa, não é Ele que precisa, é você que precisa vir à igreja. Esse princípio você não pode quebrar por causa de você mesmo. Mas o dízimo é um princípio da palavra que você quebra com a fidelidade com o Senhor. Ele diz, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias. Ou seja, sabe o que é primícia? As primeiras coisas. Chegou na sua mão, faça como eu, tire logo dele. Você vai ver o que é que você vai ganhar com esse sócio. O problema é que você tem coragem. Você já percebeu? Quando a gente está no mundo, a gente dizima para a Brahma, para a Skol, chega desce redondinho, né? É ou não é? Skin, agora devassa. O povo está aí. Dizima para um abadá, eu pagava R$1.000 e pouco naquela época, mais de 20 anos, para sair pulando nos trios. Aí só não vai para o trio que já morreu, por isso que eu não vou mais, porque eu morri e não vou mais. Aí lá nos trios, pagando uma fortuna, dizimando para Satanás. Aí quando você aceita Jesus, eu lembro dos motoqueiros, olhou para mim e disse, eu quero ver se tu vai ter coragem de dar os dízimos, porque eu tinha um movimento muito grande. Eu digo, coragem? Eu já devolvi o meu dízimo dessa semana, meu bem. Porque quando eu me entreguei ao Senhor, eu entreguei tudo. Nada é meu, tudo é dele. Meu bolso é dele, a minha vida é dele, meus pensamentos são dele. Ei, eu não dei nada pela metade, eu dei tudo ao Senhor. Sabe que a honra, ela gera acesso. Fidelidade ativa o reino de Deus, meu filho. Por isso que ele disse, provai e veio o que é que eu vou fazer na tua vida. E sabe que prova é essa? De coisas que você ainda não usufruiu por causa da honra e do princípio que você não quebra. Aleluia! Aleluia! Tem mais aqui, princípios da obediência. Deuteronômio 28, 1-2 diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 1 Samuel 15, 22 diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Diga para o seu irmão, a obediência libera a bênção. Quem é abençoado aqui? Quem foi abençoado aqui essa noite? Então declara, eu sou fiel no pouco, porque no muito Ele me coloca. Esse é o ano, amado, sabe? De o sobrenatural acontecer. Entra com tudo esse ano. Entra com tudo. Deixando as coisas para trás, seguindo em frente, no novo rumo. Zera tudo. E começa a fazer tudo diferente. Ei, e depois tu me procura. Se não der certo contigo, eu deixo de ser crente, porque comigo dá todos os dias. Esse é o desafio que eu dou. Ei, seja fiel, não quebra princípios da palavra. Amém? E pastor Bruno, ele mandou oferecer esses livros e é bem... Ele é tão pequenininho que você senta para fazer alguma coisa no seu banheiro. Aí pode ler a palavra, pode. O Espírito Santo fica com você quando você vai dormir, quando você vai namorar, quando você vai no banheiro, ele não sai. Então ele vai lhe ajudar a ler esse livro. Obediência nas finanças. Se eu fosse você, eu li esse livro. Para você ser obediente. O melhor desta terra, de Bandurite. E esse aqui, amados, usufrui o melhor dessa terra. Ele veio com uma Kombi, caminhoneiro dos Estados Unidos. E hoje, o verbo da vida está por causa de uma visão. Amém? E você só come o melhor dessa terra quando você muda, sabe, a visão, quando você muda o seu entendimento. Aqui também tem o que Deus me ensinou sobre prosperidade, de Kenneth Hagin. Também tem esse.
Tenha fé em sua fé. Meu Deus do céu, imagina. Você ter fé na sua fé. Você foi abençoado? Quem vai estar aqui nessas quintas-feiras? Vai vir muito homem de Deus e mulheres que vai ministrar para nós. Então, se eu fosse você, não abria mão e viria todas as quintas-feiras. Amém? Esse é o tempo, amados, da fidelidade. E Deus vai te provar. Quem quer a prova de Deus sobre a sua vida? E a prova é experimentar de coisas que você ainda não experimentou. Amém? Fecha teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te render graça por tua palavra, por nossa obediência à tua palavra, por vivermos da prática da tua palavra, Senhor. É isso que vai fazer uma grande diferença sobre as nossas vidas. Eu oro pelos meus irmãos para que entre num tempo abundante da sua vida, na área financeira, em todas as áreas. Pai, eu sei que prosperidade é acordar e dormir bem, mas a finança faz parte disso. Porque o homem de Deus, ele não pode estar devendo, porque ele não vai conseguir dormir direito. Pois eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, dívidas sendo sanadas, homens e mulheres se levantando, Pai, por causa da tua fidelidade, nós vamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Tem alguém nesse lugar que ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida? Todos crentes? Tem alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo, anda com poder, mas precisa andar cheio do poder, orando em outras línguas? Todos são batizados? Todos oram em outras línguas? Tem alguém que está com alguma enfermidade e quer alguma oração? Todos curados, sarados? Diga assim bem alto: Senhor, você é bom. Diga em todo o tempo.